Opa! Começando mais uma live do Moçada que Agita aqui no Instagram de Anchieta Maia. Hoje o papo é com o secretário de Educação, Cláudio Furtado. A gente vai esperar só um pouquinho para ele entrar aqui nessa live para a gente poder convidar. É o tempo que eu lembro para vocês dos apoiadores. Meu nome é Jamarri Nogueira. Hoje eu vou conversar com o secretário de Educação, Cláudio Furtado. Os nossos apoiadores: Hospital Milagres, KNN Idiomas, Óticas Escala, Esporte Clube Cabo Branco, Aras Pôr do Sol e FESP Faculdades. A gente vai conversar com o secretário de Educação daqui a pouquinho com o tema Educação em Tempos de Pandemia, soluções imediatas e percepções para o futuro, para o novo normal, né? Deixa eu procurar aqui o secretário, ver se ele já entrou. Hoje a gente teve uma live super bacana às 2 horas da tarde, também aqui no Instagram de Anchieta Maia. Renata Domingos conversando com o diretor do Encantos Baby. Só um pouquinho, procurando. Minha amiga jornalista Renata Scarião já está por aqui. Estou esperando o secretário Cláudio Furtado. Repetindo, o nosso papo agora à noite é sobre educação em tempos de pandemia. Como é que está rolando em sala de aula nesse período, né? Como é que está sendo aula à distância? Esperando só o secretário. Secretário. Opa, obrigado aí. Elias de Cuité. Já tem pergunta, estou anotando aqui, Elias. Assim que o secretário entrar, juro que a gente pergunta, tá certo? Interage, participa dessa live para a gente conversar a respeito do tema Educação em Tempos de Pandemia. Wilson Silveiro, professor, grande professor, também acompanhando a live. Helder Amaral, também acompanhando e somente aguardando o secretário. Dessa mesma série, segunda-feira que vem tem mais live, hein? A partir das 15 horas a gente vai conversar com os professores Severino Paiva e Gabriela Nóbrega. Vai ser super bacana, aí vai ser educação superior, né? O tema educação superior nesses tempos de pandemia. Boa noite, professor Wilson, tá aqui, é isso mesmo. Vamos procurar outra vez o secretário. Ainda não entrou. A gente espera uma coisinha, né? Esperando somente o secretário Cláudio Furtado entrar para a gente começar a bater esse papo. E não deixa de mandar tuas perguntas, não. Manda as perguntas que a gente lê aqui. Olha aí, já tem recado, né? Renata Scarião, jornalista e assessora da Secretaria de Educação, já avisou. Um minutinho, que ele está entrando já. A gente espera sim, Renata, claro que espera. Um papo bom como esse, espera um minutinho, espera 2. Evelyn Nogueira, blogueirinha lúpica, acompanhando essa live do Moçada que Agita, um papo que interessa a você, viu? Muito, educação. Oi, tio Jean, é minha sobrinha, prestigiando. Se a família não der audiência, quem vai dar? Olha, o secretário Cláudio Furtado já entrou e eu faço o convite agora, não vou esperar nadinha. Vamos lá. Adicionar. Já deu, claro que já deu. Muitas perguntas já para o secretário e muitas respostas, não tenho a menor dúvida. Secretário, muito boa noite. Cláudio Furtado, Benedito seja. Tudo bom, Jamarri? Boa noite. Um grande prazer. Eu acho que a última vez que conversamos foi na Rádio Tabajara ainda. Foi. A última vez que nos encontramos foi lá na Rádio Tabajara. Um prazer enorme, viu, secretário? Um prazer enorme. Igualmente está aqui no Moçada que Agita, falando sobre educação. Vamos começar pelo todo mundo quer saber. Quando é que as aulas voltam? Tem previsão?
Olha, Jean-Marie, a gente ainda não tem previsão disso, porque depende de vários fatores, principalmente o fator de saúde. E a partir do momento que as autoridades de saúde emitam laudos que é possível uma volta de aulas presenciais, nós iniciaremos esse processo de volta. E como é que está agora? Nesse momento, como é que estão as aulas? Agora, o Estado ele criou um sistema de aulas remotas, que é baseado em uma plataforma, a plataforma Paraíba Educa, e outros meios também, porque ela leva em conta a situação de cada escola, ou seja, ela vê o plano de ação estratégica escolar, cada escola diz qual é a realidade socioeconômica que ela vive, e daí ela traça como é a melhor ferramenta para ela alcançar a sua comunidade estudantil. Então, se aquela comunidade não tiver acesso nem à TV, nem à internet, a gente está entrando com material impresso para essa comunidade. Secretário, eu ia perguntar exatamente isso agora. É mais fácil em cidades maiores, né? Claro que João Pessoa tem maior facilidade com essa aula online, mas eu fico pensando como é que é no interior do estado, onde o aluno pode não ter acesso a um equipamento e à internet. E resolve desse jeito. Então, tem o material físico? Tem um material físico que é preparado seguindo as mesmas especificações do material que é preparado via plataforma do Google Sala de Aula ou via aulas online, que hoje está sendo bastante utilizado. Então, assim, isso depende da situação e do local da escola. Se ela não tiver acesso, a gente chega com material impresso. Deixa eu registrar aqui, Cida Ernesto participando dessa live, deixando seu recado. Excelente profissional, o senhor Cláudio Furtado. O Murilo Xavier também, Paraíba dando exemplo no Brasil. Bira Feitosa dando seu boa noite. Também a Neilze Cruz e Elias Cuité. Aqui em Cuité, as aulas remotas estão a todo vapor. A gente tem uma imagem meio distorcida, né, professor? Secretário? Porque a gente pensa que, não, João Pessoa, Campina Grande, Guarabira, Patos, não. A cidade ser um pouco menor não quer dizer que ela não tem acesso à internet e aos equipamentos, claro. Mandando um abraço para a Cida, para a Neilze, para todos que mandaram um abraço aí também. Realmente isso a gente tem feito vários levantamentos. Semanalmente a gente faz avaliação da efetividade, ou seja, como está a situação de professores, de estudantes. E a gente, por exemplo, a gente tem um número que é o seguinte: 95% dos nossos alunos ele tem acesso a um celular tipo smartphone, ou dele, ou da família. Então, assim, a gente vê que a chegada via internet você consegue. O grande problema é a questão do dado, né? É você fazer com que o aluno tenha acesso a dados, ou seja, a questão da inclusão digital hoje se fazendo, nesse momento, uma questão muito, muito séria. E nós estamos atentos a isso. Então, sábado agora foi publicado contratos que a Secretaria fez com as 4 grandes operadoras para um aplicativo que será lançado essa semana, de franquia de dados, será lançado pelo governador João Azevedo, certo? E o aluno, ao entrar nesse aplicativo Paraíba Educa, ele terá dados franqueados, ou seja, ele não pagará para ter acesso à plataforma, entrar no Google Sala de Aula e ter ou na plataforma Paraíba Educa e ter acesso ao material que a Secretaria vai disponibilizar. E também a gente só está aguardando um time aí de treinamento dos professores, entraremos também com a questão de TV digital via o canal de subprogramação da TV Assembleia na região da Grande João Pessoa, no entorno de Campina Grande e Patos. Então, essas 2 ferramentas vão aumentar em muito a questão da acessibilidade dos nossos estudantes a todas essas plataformas e também a todo esse material que está sendo construído para eles. Eu gostei disso. Vai exibir o que nessa plataforma, professor?
Na plataforma Paraíba Educa, lá, por exemplo, você Sim. tem acesso ao Google Sala de Aula, você tem objetos digitais de aprendizado, você tem cursos de formação. Estamos disponibilizando esse curso de formação também. Vamos disponibilizar para 130 municípios. O governador João Azevedo anunciou na segunda-feira. Na segunda-feira não, no sábado, ligaram, eu estou ligando do telefone. Naquela live que ele fez para falar justamente dessa questão da volta das atividades, ele anunciou essa pactuação da Secretaria com os municípios, e justamente é isso, nós vamos fornecer a plataforma Paraíba Educa e também um treinamento necessário aos professores do município para que eles possam utilizar essas ferramentas, além da plataforma Saber, que é a plataforma utilizada pelos professores da Rede Estadual de Ensino. Por falar em Paraíba Educa, um forte abraço para Dinho Zambia, que está nessa equipe aí da secretaria. É muita gente boa, né? Já mandei um abraço para Renato Scarião. Só gente qualificada, só gente boa. Secretário, como é que ficou a preparação para o Enem? Muita gente preocupada com isso. E agora, aulas remotas, como é que fica eu acho que Se Liga Aí, ou Se Liga no Enem? Não é Se Liga no Enem? Se Liga no Enem. O Se Liga no Enem, agora, no mês de junho, a gente está lançando o edital, certo? Aberto não só para os alunos da rede, mas também para os egressos da rede. E a gente vai entrar com essas aulas via TV, também vamos entrar com aulas via Google Sala de Aula, com material que vamos fazer também, ou seja, material que pode ser baixado pelo estudante. E a ideia é que a gente tenha uma preparação muito forte para que a gente consiga manter a boa aprovação que nós temos mantido. Esse ano, por exemplo, foram mais de 3.800 estudantes aprovados em universidades públicas, e a gente quer que, mesmo com essa pandemia, a gente consiga bater esse número, só estabelecendo, ou seja, que nossa rede, percentualmente, foi a rede que mais se inscreveu no Enem. Mais de 70% da rede, ela se inscreveu para o Enem deste ano. Deste ano, não, do ano que eu acho que vai ser no ano que vem. Deixa eu registrar aqui quem está acompanhando, o professor Trindade, décadas e décadas de dedicação à educação na Paraíba, um grande profissional. Também acompanhando Geraldo Costa, Mano Rodrigues, Daniel Santana, Silvano Lira, Michele Gomes, professor Kleber Mo e também Neto de Riachão do Poço. Secretário, eu queria um comentário a respeito de avanços na área de educação do segundo semestre do ano passado para cá. A gente andou muito, a gente andou quanto? A gente tem andado bastante, ou seja, primeiro na questão de investimento na infraestrutura. Já ano passado, a Secretaria investiu mais de 50 milhões na melhoria de infraestrutura de escolas. Esse ano, mesmo com a questão da pandemia, já houve em torno de descentralização e de total de investimentos que chegam aí em torno de 100 milhões, que a ideia é melhorar a infraestrutura das escolas, ou seja, e também a aquisição de material, de imobiliário para melhorar a infraestrutura das escolas, além de laboratórios e um foco muito importante que é o professor. E nesse momento, cada vez mais, apesar de tudo isso, desse afastamento e da questão das aulas remotas, o que fica muito claro é a importância vital do professor para o estudante. Isso tem sido visto por todos os estudantes, e não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E agora, no começo do ano, a gente deu um aumento a todos os níveis e aos professores aposentados, que foi do piso nacional aí, de mais de 12%, que foi o resultado oficial. Então, valorização da carreira, melhoria de infraestrutura, investimento em formação, esses são pilares que a gente sabe que cada vez mais a gente vai receber de volta com a melhor qualidade do ensino da rede. Mais professores contratados? Mas contratamos 1.000, certo, esse ano,
Agora estamos em processo de planejamento para o novo certame. Estamos nesse momento de pandemia. O concurso passado ficaram algumas vagas, o concurso foi aditado no prazo dele por mais 6 meses, e a gente está planejando, porque nosso governador disse que nós vamos ter que fazer a contratação de mais 1.000 no começo do ano que vem. Está aqui o Geraldo Costa dizendo: sou professor da ECIT Maria Honorina Santiago, Santa Rita, e somos todos Paraíba. Obrigado pelo recado, professor. É isso. Secretário, como a secretaria pensa o novo normal, a educação depois dessa pandemia? Esse novo normal ele tem sido pensado não só por nós da rede pública, mas da rede privada. Eu faço parte agora, por exemplo, da apresentação que o Conselho Nacional de Secretários de Educação está fazendo de proposta para essa volta ao novo normal. Então, tem toda uma série de requisitos. Primeiro, a questão da garantia da saúde do estudante. Então, ao voltar, você tem que ter índices no estado, na cidade, que você possa fazer com que você possa voltar a aulas presenciais. E voltando a essas aulas presenciais, você tem uma série de questões. Questão do afastamento dentro da sala de aula, questões dos equipamentos de proteção individual, a questão de disponibilização, de higienização das salas e dos ambientes. Isso na questão da infraestrutura. A questão dos testes nos professores, certo? Nas nossas escolas integrais, a gente tem como fazer vamos dizer assim, uma mudança de turno e dividir turmas para que você tenha em horários diferentes a circulação de alunos em sala. Mas nas escolas que não são de tempo integrais, você vai ter que ter um rodízio aí para diminuir justamente a quantidade de alunos em sala de aula. E daí você não tem como não sair do uso de ensino híbrido. Ou seja, você vai ter que continuar usando plataformas tanto para a questão de dar novos conteúdos, também como a questão de reposição de conteúdos que, por acaso, haja necessidade dessa reposição na volta da pandemia. Então, você tem que pensar sobre vários aspectos. Na questão da saúde, na questão do distanciamento. A gente vai voltar ainda sem uma vacina para a Covid-19. Então, você tem que ter uma série de cuidados e também uma série de garantias para que a gente tenha em mente que o principal é a saúde e o aprendizado dos nossos estudantes. Maravilha! Registrando a participação de Denise Dantas, Danilo Lopes, Niedja Nogueira, Franklin Vidal e também Cássia 51, que é da ECIT, de Santa Rita, Honorina, né? Escola Honorina, alguma coisa. Desculpe, a minha memória não é mais a mesma, de jeito nenhum. Secretário, como é que é o intercâmbio com outros secretários de outros estados do Nordeste? Vocês têm trocado figurinha aí para resolver a situação? Tem sim. A gente tem, junto do Consórcio Nordeste, a gente tem feito reuniões periódicas dos secretários de Estado do Nordeste, justamente para essa questão da volta, como se dará essa volta para esse novo normal. Então, escutando o Comitê Científico do Nordeste, escutando documentos internacionais, documentos nacionais, certo? Para achar a melhor forma que se adapte a cada situação de cada estado. Para se tomar uma decisão sensata, certo? Com responsabilidade, como o nosso governador tem feito na condução desse momento. E isso para não fazer como na França foi feito, por exemplo, que as aulas retomaram e você, de repente, tem que parar a rede porque a gente trabalha com um público que, assim, ele não sente muitos efeitos da questão da pandemia por não ser uma faixa de idade muito vulnerável, de jovens, crianças e adolescentes, mas eles são um excelente vetor para a transmissão
da Covid-19. Então, você tem que ter muito cuidado nessa volta, e a gente, no Nordeste, no Consórcio Nordeste, tem debatido muito essas questões. Nesse período de pandemia, tem algum aluno do Giramundo no exterior? Tem. A gente agora, ontem, por exemplo, a gente teve a grande alegria, está voltando o pessoal que estava no Reino Unido, e agora no final do mês está voltando o Canadá, e no início de julho está voltando o pessoal que está na Espanha. Olha só, não posso deixar de ler isso, não. Você ter fã-clube é uma maravilha dentro da família, né? Minha sobrinha Evelyn, tio Jean, estou aqui jantando e assistindo. Oh, mas uma fofinha, é uma fofinha mesmo. Eu agradeço, o secretário também agradece, é claro. Né? Secretário, imagine só nesse momento os pais que estão arrancando os cabelos porque estão tendo que auxiliar os filhos dentro de casa com as aulas remotas, né? Mesmo os adolescentes, né? Às vezes dão um trabalho danado, né? Que orientação a gente pode dar? Que orientação os professores estão dando para esses pais? Claro que vai passar, né? Primeiro pensa isso, vai passar tudo isso, por favor. Realmente vai passar, mas essa situação ela mudou muito a questão de toda a dinâmica dentro da família, né? De repente, a residência ela passou a ser local de trabalho, sala de estudos. Então, assim, essa primeira questão da divisão dos horários aí, né? E de você manter... O importante para o estudante é que ele mantenha um ritmo em uma tarefa diária, que ele não que ele faça a mesma faixa de horário que ele teria numa agenda que ele tivesse aula. Se ele tiver essa possibilidade de fazer isso, é bom porque ele mantém o ritmo. Se não, é você manter sempre um ritmo de estar estudando a mesma quantidade de horas para se dedicar àquele determinado assunto. Então, é não deixar que a coisa acumule, certo? Em todas as redes, não só a pública, mas a privada, está tendo aulas tanto online quanto não síncrona, em horários diferentes. Isso já para dar tempo para que a família se adapte a essa questão toda de o pai tem que trabalhar, o filho tem que estudar, e às vezes você divide o mesmo equipamento para fazer todas essas tarefas. Então, não é uma posição difícil hoje para o estudante. Professor também no mundo hoje, depois dessa pandemia, tirando profissionais da saúde, talvez seja das profissões que mais têm sido exigidas, porque você está num momento que às vezes a questão da falta de horário e da relação mais direta que você tem com o aluno leva o professor a estar ali quase que full time. Então tem que se dosar essa questão para você ter uma agenda e manter sempre as coisas, os assuntos em dias. Ô, secretário, a Maria está perguntando quando é que saem os novos eixos temáticos? Os eixos temáticos eles são feitos a cada mês, certo? Agora a gente está dando uma puxada mais para a questão do conteúdo. Houve isso atendendo um pedido que veio da rede. A mesma coisa foi a questão das aulas online em tempo real. Houve muito pedido por parte dos estudantes e de alguns professores, e nós facultamos, dentro da liberdade de cátedra do professor, que ele pode fazer aula no horário que ele teria que fazer durante a sua aula. Então, ele pode dar aula síncrona e se ele consegue atender os alunos daquela forma, ele pode fazer isso. É uma liberdade de escolha do professor. Como também ele pode fazer uma aula, postar a sua aula lá na plataforma, mas a ideia agora é que a gente comece a entrar com mais conteúdos dentro dessas linhas temáticas. O Jeremy está perguntando aqui sobre data para a volta às aulas presenciais. Essa foi a primeira pergunta da live, né? O secretário respondeu, não tem como ter essa previsão, né, secretário? Ainda não tem. Não dá, com os dados que a gente tem, não dá para a gente dizer, fazer uma assertiva, dizer quando é que a gente estará voltando. Por falar em data, secretário, o senhor prefere o Enem esse ano ou ano que vem?
Eu acho que seria mais justo com a rede que o Enem fosse no início do próximo ano, certo? Não só com a rede estadual, mas com as redes privadas, ou seja, todas as redes passaram por esse novo momento desse ensino remoto, que não é ensino à distância. É bom ficar bem claro, ensino à distância tem normas, que tem uma parte presencial. Então, esse trabalho remoto que foi feito por todas as redes, isso tem toda uma questão de como o estudante vai responder e de quando a gente voltar, do que precisa ser corrigido, ser colocado para que o aluno não tenha perdas. Então, seria importante que isso acontecesse, que o Enem desse ano ele acontecesse lá para final de janeiro, fevereiro, para dar um maior tempo aí para as redes. Até porque nossas universidades não tem nenhuma delas que estejam com período normal. Elas estão também paradas também em algumas em ensino remoto. Já tem escola privada pensando em adotar esse ensino à distância, remoto, online, né? São primos, né? Como é que a Secretaria de Educação vê isso para a rede pública? De se oferecer algo, um curso, um seminário, alguma coisa de forma remota, online, depois da pandemia? Não, sim, claro. Isso eu acho que sempre quando se falava em utilização de plataforma dentro das redes públicas, era uma ferramenta que a gente dizia, não, isso é uma ferramenta que no futuro nós vamos utilizar. Devido à necessidade, nós tivemos que colocar isso de pé. Então, olhando nessa situação, ou seja, em um tempo muito rápido, hoje nós vemos que temos condições, sim, de manter isso para formação, para ajudar com novos conteúdos, ou seja, essa é uma ferramenta que eu acho que veio para ficar. Ela não vai mais ser tirada como uma ferramenta que vai auxiliar aí tanto na interação do professor com o estudante, como na formação de professores. Olha, e lembrando dos nossos apoiadores, eu sou o Jamarri Nogueira, você está vendo uma live agora no Instagram de Anchieta Maia e com o secretário Cláudio Furtado. Os nossos apoiadores são o Hospital Milagres, Esporte Clube Cabo Branco, Aras Pôr do Sol, FESP Faculdades, KNN Idiomas e Óticas Escala. Tem muita gente com dúvida com relação ao Meet, Google Meet. Sim. Existe uma orientação para os professores com relação a isso, secretário? A gente soltou uma orientação aos professores, porque existia uma solicitação de várias regionais, de vários professores, sobre a possibilidade de utilização de aulas síncronas usando o Google Meet, e a gente simplesmente permitiu que isso fosse feito, fosse contabilizado para as horas-aulas, dependendo, como já disse, do professor aceitar e querer fazer aquilo e a turma também participar. Está sendo uma boa experiência, ou seja, tem uma participação muito boa na questão do Google Meet. Essa é realmente uma experiência muito exitosa. A gente tem experiências bem interessantes. Você, por exemplo, na regional de Patos, tem várias coisas interessantes acontecendo, como, por exemplo, professores lá que estão fazendo via Google Meet, preparando estudantes para o Enem. Então, está muito interessante, eu acho que é uma ferramenta. Eu queria, secretário, por favor, as suas considerações, um apanhado do que está acontecendo e tenho certeza um discurso otimista para o que virá nesse segundo semestre. Lendo alguns comentários, a questão alguém perguntou do Google Meet. Claro que a aula que está sendo dada para o Google Meet, ele está sendo contabilizada para, como foi preconizado pela resolução do Conselho Estadual, ela pode contar assim como hora-aula. Dizer, primeiro, que a gente, como você disse, a gente sabe que vai passar, mas
vai ficar aí todo um legado, ou seja, todo o esforço que está sendo feito pelos estudantes, pelos professores da rede, ou seja, colocar uma plataforma que atenda mais de 200 mil estudantes é muito importante. Lembrar também que estamos preocupados também com a questão da segurança alimentar, ou seja, estamos distribuindo cestas básicas para os nossos estudantes. Está sendo distribuída a cesta do mês de maio e ainda no mês de junho disponibilizaremos para todos os estudantes da rede uma cesta básica, certo? E isso acontecerá enquanto houver afastamento social e a gente necessite de ficar em aulas remotas. Quanto à questão que perguntaram aí sobre a volta das aulas em agosto, isso foi uma entrevista que eu dei ao Globo e me questionaram qual seria o momento, então a gente fez um exercício no momento, analisando que a cada 15 dias voltaria um determinado setor, que voltaria, se voltasse nesse período, o que é que aconteceria? E aí, em cima desse cenário, a gente traçou várias perspectivas. Mas nessa questão de voltar, mas a volta das aulas depende muito do que nossos técnicos da Secretaria de Saúde possam dizer pelo mapa, ou seja, pelas bandeiras em cada cidade, do que pode voltar a funcionar e como no estado da Paraíba. Secretário, tem muita gente com essa hashtag chama mais mil, chama mais mil. Queria que o senhor repetisse o que já falou no começo da live, para reforçar. Muita gente não entrou no começo, para a gente essa esclarecer. Questão, a gente tem um concurso que foram chamados mais de 900 professores, ainda tem vagas remanescentes. A questão de chamar, nós renovamos o concurso. A questão de chamar mais 1.000, isso depende de todo um estudo, certo, que está sendo feito para a preparação do novo certame, ou seja, da necessidade de em que disciplinas nós precisamos abrir concurso. Então, isso está sendo analisado, eu não posso dizer agora que vou chamar ou não vou chamar, certo? Mas isso depende muito de condições técnicas e da necessidade da rede e por disciplina para a contratação disso aí. Mas o concurso foi renovado por mais 6 meses até para que pessoas que foram classificadas e que não puderam assumir, para que a gente possa chamar mais pessoas para que eles possam ocupar essas vagas remanescentes. Secretário, eu acho que eu enganei o senhor. Eu falei que era a última pergunta, mas eu juro, eu vou fazer só mais uma, porque eu acho super importante. A Paula PSN perguntando como é que está sendo o planejamento e essa percepção de logística para o pós-pandemia, junto às escolas, principalmente no interior do estado. A gente tá pensando numa questão, como eu já disse, escola a escola, desde a questão sanitária, da questão da limpeza das escolas, da higienização como um todo da escola, a questão do afastamento, a questão do uso de máscara, a questão da saúde dos professores, quantos professores nós temos que são do grupo de risco, que não podem ficarem expostos, uma série de questões do ponto de vista de saúde está sendo pensado, como também do ponto de vista pedagógico, aquilo que eu já falei, como será o novo dimensionamento de sala, já que a gente vai estar em afastamento, certo? Nós não temos uma vacina. O ensino híbrido, ele deve ser utilizado, aquilo que eu já falei, ou seja, além do ensino presencial, vai continuar tendo aulas remotas, tanto para a questão de reposição, como também para a introdução de novos conteúdos. Então, tem todo um plano que está sendo feito, que vai ser apresentado a diversos setores, discutido com os setores, certo? Para que a Paraíba possa ter uma volta mais segura, que garante a saúde e o ensino de qualidade aos nossos estudantes. Do Carmo, comentando aqui, preocupação do secretário com o retorno das aulas envolve segurança, claro, né? Preocupação de todos nós. Eu agradeço pelo comentário e agradeço pela participação nessa live, secretário. Muitíssimo grato e vou repetir, benedito seja. Né? Vamos passar por essa, vamos passar, se não bem, mas vamos passar, não tenho a menor dúvida. Eu agradeço mais uma vez pelos esclarecimentos, né? Super didático, super tranquilo e sem esconder nada, conversando sobre tudo. Isso é super importante
também. Agradeço a todo mundo que participou, que mandou as perguntas, que elogiou ou que não elogiou, mas participou, está aqui em busca de esclarecimento. O secretário não se negou a fazer nenhum, apontando todos os caminhos da educação na Paraíba, agora e no novo normal, no pós-pandemia. Antes do senhor sair, eu queria lembrar que segunda-feira que vem tem mais live, também na área da educação, só que com o tema Educação Superior em Tempos de Pandemia, com os professores Severino Paiva e Gabriela Nóbrega. Secretário, muito obrigado. Muito obrigado, Jean-Marie, muito obrigado, Anchieta, certo, moçada que agita. É um prazer estar aqui discutindo sobre educação e poder falar com você sobre todos esses temas de interesse para a nossa rede e para o estado da Paraíba. Boa noite a todos. Muito boa noite e até. E a gente segue, eu não posso deixar de lembrar de forma alguma que entre os nossos apoiadores estão Hospital Milagres, também KNN Idiomas, Ótica Escala, Esporte Clube Cabo Branco, Aras Pôr do Sol e também FESP. Opa, comeu um pouquinho aqui o apoiador. Aras Pôr do Sol e FESP Faculdades. A gente fica por aqui. Segunda-feira que vem tem mais live a partir das 3 da tarde, 15 horas. Muito obrigado mais uma vez a todos que participaram. O Moçada que Agita agradece. Abraço, boa noite.